Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu queria falar sobre a polêmica que surgiu com a trend do ChatGPT de fazer o Estúdio Glib para divulgar sua ferramenta de produção de imagens. Perfeito? E eu vi muita gente fazendo a trend, depois pedindo desculpa, gente dizendo, ai, contrata um artista profissional, valorize o trabalho do humano, tanto de gente que trabalha com desenho, com produção, com ilustrações, né? Quanto, por exemplo, até músicos e outros tipos de artistas de outras áreas, como atores e por aí vai. Olha, primeiro, assim, a tecnologia de produção de imagens, ela é um pouco mais recente por inteligência artificial. Bom, é que nem, por exemplo, eu não tenho, desde que eu me lembre, eu sou uma pessoa muito interessada em ciências. Por exemplo, desde os anos 90 já se investia em inteligência artificial. Por exemplo, o reconhecimento facial, ele recebeu forte investimento do setor de cassinos para achar trapaceiros, certo? Já que, por exemplo, em Las Vegas não é crime trapacear, mas é crime encher de porrada o trapaceiro. Então, basicamente, para identificar esse tipo de pessoa, além de, por exemplo, ensinar literalmente o computador a ver. Agora, quanto aos músicos, por exemplo, eu já posso dizer, como eu já disse anteriormente, que os computadores já compõem músicas desde a década de 70, certo? Na época que ele não tinha nem monitor, era por cartão perfurado, entenderam? Certo? Então, assim, pode-se dizer que obviamente eles não seria algo tão sofisticado quanto é hoje, mas já se pode dizer que sim, as máquinas já substituem o trabalho do músico. É que nem, por exemplo, eu com o meu piano, que é um piano digital, eu tenho um piano, apertando aqui eu tenho um órgão, e aqui agora apertando eu tenho um cravo, fazendo um exercício aleatório. É claro que aqui ele depende das minhas mãos para praticar e tudo mais. Porém, a humanidade nunca deixou de surpreender, por mais que a máquina faça isso, certo? Tem gente que, obviamente, tem gente que, por exemplo, pensa que basicamente a gente está fazendo o trabalho não vou dizer braçal, porque alguns robôs têm braços, né? Mas o trabalho pesado, que é o que garante a nossa sobrevivência, certo? E não a nossa realização pessoal, é feito por humanos, e o trabalho que exige engenhosidade, por aí vai, é feito por máquinas. Está sendo feito por máquinas, e que isso não está ajudando em nada. E eu digo que é exatamente o contrário. Assim como, por exemplo, a música eletrônica permitiu que
que você tenha batidas levadas de baixo e bateria e os sintetizadores é, uniformes, certo? Uniformes, você pode se dizer, veja hoje como isso evoluiu para o rap, para o funk, outras vertentes, onde você tem basicamente a batida do DJ e o que? O cantor. E como eu disse, a frequência é harmoniosa, ela é bem calibrada, é bem marcada com o metrônomo. E base, então, assim, a humanidade não deixou de evoluir. E assim, então, obviamente, empregos serão eliminados, mas outros não. Que nem, por exemplo, imagine um médico, por exemplo, sendo substituído, um cirurgião sendo substituído por um robô. Não que não existam cirurgias feitas por robôs, mas imagine que no meio de, digamos, uma adversidade, que o robô passe ao largo dela, ou então simplesmente precise de uma reação mais rápida. Perfeito? Que o ser humano vai ter o seu preparo através da praxis. Perfeito? E também aí há um outro fator. Por mais que, por exemplo, o Google tenha desenvolvido o chip quântico, não só o Google, não me lembro que empresa, mas também já temos dois aí, já circulando notícias que fazem heptalhões de cálculos. Você vai ver que é o que? É basicamente o código binário, basicamente dizendo que é sim, não, 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 sim, sim, não, não, 1 e 0, 1 e 0, 1, 1, 0, 0. E o ser humano, ele não é binário, o pensar dele, perfeito, o nosso pensar. Então, como eu disse, a gente vai estar sempre surpreendendo. Por exemplo, a gente não defende que volte a lampião a gás, certo? Para salvar os empregos de determinadas pessoas. E até professores e tudo mais. Isso daí, se você for ver, isso se amplia a tecnologia. Um robô às vezes pode não ter a dinâmica pedagógica, por mais bem programado que ele esteja, e aí você vê de novo o trabalho humano. Então, assim, a criatividade, a capacidade de ver além, ou de ver o agora, assim, os robôs, as máquinas não têm, mas a capacidade do ser humano acebolado poder hoje fazer uma coisa complicada como a arte do estúdio Ghibli, que é uma, só em termos de estética, encantadora. E aí você literalmente torna acessível a beleza, a arte, certo? Você coloca a arte na mão do indivíduo, entendeu? E de certa forma, como eu disse, um robô, por mais que ele possa ter conhecimentos, uma database de conhecimentos de psicologia, eu acredito que ele não vai ter tanta capacidade ou até a criatividade para encantar quanto e surpreender quanto tem um ser humano. E, bom,
Como eu disse, já temos a tecnologia no campo do áudio, já em termos de composição, de arranjo e por aí vai, já existem há décadas. Só algumas pessoas não viram. Dizem que o cinema está ameaçado, mas como eu disse, por mais que um ser humano possa criar o prompt, você vai ter que nem o celular com câmera, certo? Que pessoas podem fazer filmes com seus celulares. Então, assim, é algo, como eu disse, que bota a capacidade de artística na mão do indivíduo, na mão e melhora a expressão, esse contato com o belo, essa facilidade mesmo, e isso não vai deixar de aprimorar, deixar tirar o emprego de alguém nos que trabalhe sendo criativo, certo? Como eu disse, a humanidade está sempre se renovando em termos de criatividade, em termos de estética, em termos de beleza, e essa criatividade, por mais que uma máquina consiga em nível de inconsciente de inteligência, essa capacidade imaginativa ela não terá. Como eu disse, ela, por mais que tenha o chip quântico, que faz sei lá quantos trilhões de heptalhões de cálculos, eles são sempre o que? Aquele código binário, aquele 01, 01, 11 e por aí vai. Enquanto, por exemplo, você está me vendo, você está vendo o Pixel, por exemplo, tem essa mala vermelha e talvez o mesmo vermelho o vermelho que eu vejo seja diferente do que você vê. Pode ser, e você pode refletir, seria uma, uma alteração no meu olho, uma alteração no meu cérebro, de uma capacidade de percepção, ou simplesmente você achou que essa mala não tem importância, então deixa pra lá. Mas lembre-se, você ainda é um ser pensante. A IA, ela pega o que já existe e ela pode ter soluções, até projetar algumas soluções, mas o encanto, a capacidade de surpreender na parte artística, eu duvido que ela chegue perto tão logo. Obrigado e tente ser feliz.